Tudo bem com vocês? Agora nós vamos iniciar o conteúdo de ciências, semana 9. Água e meio ambiente. Seja qual for a nossa idade, proteger e ajudar a preservar o ambiente é a nossa tarefa, pois precisamos garantir que as próximas gerações usufruam de tudo que o planeta oferece. Se as coisas continuarem como estão, destruindo o meio ambiente, jogando lixo nos rios, destruindo as florestas, pouca coisa vai ter para as próximas gerações. Por exemplo, quando vocês crescerem e tiverem seus filhos não vão ver muita coisa no meio ambiente. Muitos animais já estarão até extintos, só vai saber que existiu observando uma foto, né? Porque o homem está destruindo o meio ambiente. Atitudes de mau uso da natureza podem trazer inúmeros problemas à saúde dos seres vivos, principalmente a dos seres humanos, já que a nossa saúde está diretamente ligada ao ambiente. De uns anos para cá, os ambientalistas têm se preocupado com a água, com o desperdício, com a poluição e com os impactos ambientais que a mesma vem sofrendo. Lembra, no último capítulo nós estudamos sobre a água e vimos que a água poluída provoca diferentes doenças, certo? Então, os ambientalistas estão preocupados com isso. A água é encontrada e utilizada no meio ambiente. Porém, há alguns processos que podem causar mudança no percurso e desvios desordenados da água, tais como a erosão, o transporte e a sedimentação. Está observando aqui? Essa gravura mostra que a água passou por aqui e saiu levando tudo, tá vendo? Destruiu. Vamos ver por quê. Vamos ver como acontece isso. Erosão é o processo de desgaste do solo provocado principalmente pela água e pelo vento. Quando a água vem de forma desordenada, ela sai destruindo tudo. Tudo que está aí nessa margem, ela levou. Tá certo? Ela desprende, ela arranca os pedaços dos materiais com os quais ela se choca. Então, ela sai levando tudo. Após esse desprendimento, quer dizer, após arrancar, inicia-se o processo de transporte. O que é o processo de transporte? A água leva esses pedaços que ela arrancou, né, esses pedaços de materiais, ao longo do caminho que ela vai, ao longo do percurso que ela vai fazendo. Portanto, em algum momento do seu percurso, a água perde força e não consegue mais levar os pedaços, né, os pedaços que se desprenderam. Então, começa o processo de sedimentação, que é quando a água deposita os pedaços desprendidos em leitos rasos e nos fundos de rios, lagos e mares. Então, ficou tudo poluído, cheio de pedaços de madeira, de terra, tudo que ela veio trazendo se depositou no fundo dos rios. Então, o que aconteceu? Primeiro, a erosão, né? Desgastou o solo, provocado pela água ou pelo vento. Depois, o transporte, saiu levando tudo. E depois, o que ela levou, aconteceu a sedimentação. O que é? Quando foi ficando pelo caminho os pedaços de coisa, os restos de coisa que a água levou. Atividades agrícolas executadas sem as devidas orientações também aceleram e contribuem com os efeitos indesejáveis da erosão, porque eles cavam buraco, plantam, mexem e depois não cuidam desse espaço. Então, acontece a erosão do solo, o desgaste desse solo. É importante também ter o cuidado devido com o descarte de dejetos, para que estes não possam vir a poluir nascentes de rios e lagos e causar desequilíbrio ambiental, trazendo assim a transmissão de vírus e bactérias e agentes patogênicos que podem contaminar o ser humano com cistos de protozoários e ovos de vermes parasitas, porque a água poluída
leva tudo isso para o homem, correto? Todas essas doenças causadas por protozoários ou por vermes parasitas. Parasita quer dizer que ele vai ter ele vai, como é que a tia pode... Ele vai se hospedar em alguém, tá certo? Ele vai entrar no corpinho de alguém. A água encontrada no meio ambiente é utilizada em diversas situações do dia a dia. E é por essa razão que é muito importante reconhecer a sua importância e procurar preservá-la. É fundamental economizar água para não desperdiçar. Portanto, é preciso adotar algumas medidas e diminuir o desperdício. Vejamos algumas utilidades da água e dicas de como usá-la com sabedoria. Para aguar as plantas, utilize o regador em vez da mangueira e prefira os períodos menos quentes do dia, logo pela manhã ou à noite. Por quê? Porque ela pela manhã está fresquinho e à noite também. Então, o sol não vai evaporar essa água que você molhou a plantinha. Outra coisa, o regador não desperdiça água. Com a mangueira, você joga água na planta, joga água na calçada, joga em tudo quanto é lugar. Então, utilizar o regador é uma forma de usar a água apenas na planta. Não vai desperdiçar, não vai jogar nada fora. Para o banho, abra o chuveiro apenas para se molhar e se enxaguar. Enquanto estiver se ensaboando, mantenha o chuveiro fechado. Uma maneira de economizar água, porque enquanto você está ensaboando, a água está indo para o ralo, não é? Está desperdiçando. Para lavar o carro, deixe a mangueira de lado e utilize o balde. Por quê? Porque as pessoas, enquanto elas estão ensaboando o carro ou passando o produto para limpar, a mangueira fica lá jogando a água fora, né? Lá desperdiçando. Então, com o balde, não. Você enche o balde e usa o balde. Enquanto isso, a mangueira está fechada. A bica está fechada. Para a lavagem dos pratos na cozinha, primeiro retire os restos de comida com uma esponja. Ensaboe tudo que foi usado e só depois abra a torneira para enxaguar. Ainda assim, entre o enxágue de um utensílio e outro, feche a torneira. Abra apenas quando o utensílio estiver embaixo dela. Para lavar as roupas, procure utilizar a máquina de lavar sempre com a capacidade total, evitando a lavagem no tanque. Também é possível aproveitar a água da roupa para lavar o quintal, calçada ou área de serviço. Para o vaso sanitário, se possível, coloque um vaso com caixa de descarga acoplada ou acione a válvula apenas por 3 segundos. Não colocar papel no vaso também diminui o consumo de água, porque aí quando você coloca o papel, você tem que dar descarga diversas vezes para ele ir embora. Então, você está gastando água. Vocês perceberam que a preocupação total nessas frases que nós lemos é justamente demonstrar ou mostrar para vocês que a economia de água é primordial. A água tem diversas utilidades, mas nessas utilidades tem que ter a preocupação de economizar. Conheça mais algumas utilidades da água. Na higiene de pessoas, ambientes e animais. Na alimentação, para o preparo de alimentos e bebidas. No lazer, em situações de banho em piscinas, lagos, rios, lagoas, etc. No trabalho, na produção de bens de consumo, em tratamentos e na produção de energia, em hidrelétricas que utilizam a força da água para gerar energia. Como assim, tia, gerar energia? Vocês já vão saber como isso acontece. Água e energia elétrica. Por que devemos evitar o desperdício de água e energia elétrica? Olha aqui que interessante. Aqui a energia está sendo gerada de acordo com o movimento da água. Vamos ver como é que isso funciona.
A maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas. Elas transformam a força das águas que passam por suas turbinas em energia elétrica. A construção e manutenção dessas usinas são muito caras, portanto, devemos ter cuidado para não desperdiçar energia elétrica. Entrou no quarto, acendeu a luz, fez o que tinha que fazer, saiu, apaga a luz. As lâmpadas não devem ficar ligadas à toa. Se não tem ninguém no ambiente, não tem necessidade de acender a luz. É uma forma de economizar energia. O que devemos fazer para economizar? Para economizar água, vamos ver. Tomar banhos rápidos, ao escovar os dentes, fechar as torneiras, não dar descarga sem necessidade e, quando houver vazamentos, consertar. Economizando energia, só acender as luzes quando for preciso, não ligar os aparelhos elétricos sem necessidade e evitar abrir a geladeira toda hora. Então, o que nós aprendemos nesse capítulo da importância da água para os seres vivos, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, é bastante interessante. Mas aprendemos também que devemos cuidar bem da água, que devemos economizar, que devemos evitar a poluição, porque a água é um bem comum, né? Que pode gerar energia, né? Que pode simplificar os trabalhos na nossa casa, até na nossa escola, mas o homem não cuida bem da natureza. Então, essa é uma preocupação, tá certo? Devemos cuidar da natureza.